Fala, fala, povo abençoado. Vamos para mais um dia aí de operação. Hoje também está muito interessante. Eu voltei aqui para operar com as ferramentas que a gente tem gratuitamente aí no Profit. Assiste até o final que eu vou mostrar para vocês como que eu cheguei nessas ferramentas aqui. Tá muito interessante, os resultados estão surpreendentes. Mas antes disso, lembra que para operar a melhor coisa é abrir conta na Orama. Fazendo a mão a gente acaba cometendo muitos erros, como vocês têm visto nos vídeos aí. Então, condições especiais, o link aí na descrição. Invista agora, Flex Scan, ela vem para cá, você seleciona o ambiente simulado, vai abrir a plataforma, treina com a parametrização que mais se adequa ao seu capital, ao seu stop, depois você vai para conta real. É isso aí, tamo junto. Enquanto roda a vinheta, curte o vídeo aí, comenta qualquer coisa para ajudar a tracionar o canal, que a gente não é remunerado e estamos aqui dedicando um tempinho para passar o conhecimento para vocês. Valeu, tamo junto, é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ricardo Oliveira, esse é seu canal Gradiente Linear, agora com fluxo. Antes de começar aqui, galera, o que eu estou fazendo? Eu estou gravando a operação porque acaba não me atrapalhando tanto. Eu deixo gravando a tela, opero com 2 computadores, vou fazendo as minhas operações e vou gravando. Então não preciso ficar tirando esse dia específico para gravar, porque eu não preciso ficar comentando durante a gravação. Eu gravo a tela, depois na hora da edição eu venho aqui e comento com vocês. Então olha só, o que a gente está usando aqui? Estamos usando MACD, estamos usando balança do poder, que normalmente eles dão aqui uma diminuição da intensidade do mercado e uma mudança de direção. Estou usando aqui o saldo de agressão, volume, que ele dá para a gente em pontos extremos também, quando entra muito fluxo, a gente vê que está entrando uma reversão. Aqui na tela, as VWAP Bands, como a galera aí que acompanha o canal já conhece, são limitadores para a gente. As bandas de Bollinger na sua configuração padrão. E aqui tem a novidade, que são os canais de Keltner. Essa é uma configuração especial que eu tracei, observando aquelas outras ferramentas pagas lá. Eu fiz algo mais aproximado possível de algo que a gente tem lá, vou mostrar para vocês ao final. Mas agora vamos para a operação. Estou buscando fazer operações curtinhas, para quê? Para não tomar um stop grande e entrando mais de uma vez por dia. Aqui eu fiz só uma operação para o vídeo não ficar muito grande. Então essa aqui foi a primeira operação do dia, aqui no dólar. Por que a gente entrou? Tá chegando aqui, ó, nos canais de Keltner, foi o ponto que eu falei para vocês, tá? Então esse ponto aqui sempre vai ser um ponto de entrada para a gente. Então a gente entrada e saída a cada 5 pontos. Eu entrei na compra e coloquei mais 2 linhas aqui a cada 5 pontos. Esse é o principal racional para a gente entrar. E estamos aqui no primeiro desvio padrão aqui das VWAP Bands. Além disso, uma coisa que agrega, a gente vinha mostrando aqui o fluxo, o saldo de volume diminuindo ao longo dessa queda aqui. Então a gente entrou na compra, entrada e saída a cada 5 pontos, especialmente por causa dessa confluência aqui, quando está chegando no canal de Keltner aqui, com o primeiro desvio da VWAP Bands. Então as ordens postas aí na tela, eu já vou para cá, para o índice. Então aqui no dólar a gente está no 6R e no índice a gente está no 20R. Aqui no índice, da mesma forma, está entre o primeiro e o segundo desvio padrão das VWAP Bands. E a gente vai entrar quando ele chegar aqui nessa configuração que a gente traçou do canal de Keltner. Lembrando também que ele já furou aqui as bandas de Bollinger e aqui também ele abriu, ele costuma dar uma puxada dizendo que a volatilidade aumentou. Tanto o Keltner quanto as bandas de Bollinger, elas indicam volatilidade para a gente. As bandas elas respondem mais rápido aqui porque está na configuração padrão, mas eu botei uma configuração de Keltner aqui um pouco mais conservadora. Então vou deixar o vídeo rolando aí para vocês e volto com os comentários. Nesse ponto aqui, galera, qual que vai ser o nosso stop? A gente sempre vai ficar defendido pelo segundo desvio padrão das VWAP Bands. Então, se a gente entrou aqui, a gente fica defendido aqui. Se a gente entrou aqui entre o primeiro e o segundo desvio padrão, a gente vai ficar defendido aqui pelo segundo desvio padrão da VWAP Bands. Um ponto muito importante, galera, para vocês prestarem atenção. Aqui, por exemplo, no índice, está dando quase 500 pontos aqui, 450 pontos entre os desvios padrão da VWAP Bands. Só que eu tenho uma configuração especial, um código meu que um amigo fez,
que ele é um pouco mais reduzido, ele não é tão grande, ele deve ficar na próxima, entre 350 pontos, entre um desvio padrão das VWAP Bands, no caso no índice. Então ele que eu uso, nesse dia eu não estava com ele salvo no computador, estava em outro computador, por isso que eu utilizei esse original aqui do Profit, mas eu consigo alterá-lo. Então eu coloco aqui 0,3%, 0,6%, 1%, eu faço os ajustes de volatilidade nesse desvio padrão das VWAP Bands. Nesse caso aqui do que eu tenho, que eu vou ver aí depois como é que eu faço, se eu passo para vocês ou faço alguma promoçãozinha aí no canal. Então, resumindo, o nosso principal ponto de entrada, quando tocar aqui, chegar nos canais de Keltner, com o primeiro ou segundo desvio das VWAP Bands, tanto aqui no dólar, no 6R, quanto no índice, no 20R. Para quem assiste os vídeos anteriores aí, lembra o quê? Que se eu quero ser mais conservador, eu espero um box contrário para entrar, porque eu já sei que o comprador apareceu no caso aqui, e um box contrário aqui, eu sei que o vendedor apareceu. Dá uma pausa aqui. Então isso para ser mais conservador, se eu não quiser arriscar tomar um stop muito grande. Galera, o que aconteceu aqui? Aqui estava na entrada, eu vou voltar aqui o vídeo, 10 segundos. A gente entrou aqui, ó, primeira entrada, mais ou menos nos 121.905. A plataforma travou, eu continuei gravando. Quando ela voltou, ele já tinha carregado aqui 3 contratos e já tinha descarregado 2 contratos. Então, por isso que ela passou desse ponto aqui direto, vocês já vão perceber. Então, olha lá, 121.905. Vou dar um pausezinho aqui. Então, olha, ó, 121.905, ele carregou mais 100 pontos aqui. A gente entrou entrada e saída a cada 100 pontos com a ordem oco. E entrou o terceiro aqui, ó. Então, lá a gente estava no 32 e foi para o 39. Então, em 3 minutos aí, ele carregou os 3, descarregou aqui o segundo, descarregou o primeiro, descarregou o segundo e vai para descarregar o terceiro. Vamos rolar aqui a operação. Aqui no dólar, no caso, ele já pegou só o primeiro, descarregou o primeiro, dando aí um ganho inicial de R$50, 5 pontos com o contrato. Voltando aqui para o índice, eu fiz a operação junto, entrei no dólar, depois aqui passei para o índice. E aqui ele está quase para pegar o terceiro contrato. Eu vou esperar ele pegar aqui para fazer alguns comentários relevantes com vocês. Então pegou aqui, saiu o terceiro contrato. A plataforma travou, eu reentrei, voltei aqui para o simulador. Deu 3 hits para a gente, R$62 aqui no índice e aqui no dólar. Só mostrando aqui, ó, primeira entrada, segunda entrada, terceira entrada. Esse contrato saiu aqui, esse contrato vai sair aqui e esse terceiro contrato foi o último que saiu, dando 3 hits aí para a gente. Pessoal, só fazendo uma observação, quando eu voltei, ele voltou aqui no 8R. Mas a gente estava no 20, por isso que apareceu mais boxes aqui. Mas lembra que a gente estava no 20R, quando ele voltou aqui no 8R. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a tela para os 20R aqui. E aqui no dólar, ele estava no 6R, quando ele voltou aqui para o 4R. Qual que era o comentário relevante que eu ia fazer para vocês? Nesse caso aqui, quando ele anda direto, o que a gente pode fazer? A gente pode puxar a nossa saída, em vez de 5, puxar ela para, por exemplo, 7, 8 pontos. Quando der o 5, a gente puxa o stop para trás. E vai fazendo o quê? Vai fazendo um trail stop na mão. Se ele for andando, a gente vai puxando aqui o stop, sempre um box para trás. A hora que ele voltar, estopou a gente, mas em vez de pegar 5 pontos, a gente pode pegar 10, pode pegar 15, pode pegar mais pontos nessa primeira saída aqui, se ele for de uma vez, o que acontece muitas vezes. Na mesma forma no índice aqui, eu vou mostrar também para vocês que a segunda entrada aconteceu isso. Relembrando que agora que a gente voltou para o 20R, a gente fez a primeira operação, mas como está no InFoot, ele não está aparecendo aqui. Eu vou voltar para o InQ23 para aparecer aqui as nossas entradas e saídas onde foram. Ele estava no 8R agora mesmo e agora voltou para o 20R, por isso que ele não está aparecendo aqui. Como eu falei, a plataforma travou. Então voltei aqui para o 20R, para o InFoot, mas está no Cross Orders aqui, no InQ. Aqui, ó, as nossas 3 entradas e as nossas 3 saídas. E agora eu entrei novamente. Por que eu entrei novamente? Eu poderia ter entrado aqui, logo que saiu? Poderia. Mas olha a distância. Eu já estaria 500 pontos aqui
dos canais de Keltner e da VWAP Bands, ou das bandas de Bollinger. Então, se ele voltasse até esse ponto, ele já teria carregado 5 contratos, já sairia do meu operacional que eu estou querendo trabalhar com 3. Então, eu esperei ele voltar um pouquinho, continua aqui a configuração, perto aqui do segundo desvio das VWAP Bands, e a gente já fez um caixa. Por isso que eu estou entrando aqui novamente. Não vou soltar. Fiz a entrada, 100 pontos, e coloquei já o gradeamento lá, mais 2 linhas para cima. A nossa defesa vai ficar onde? Acima lá do segundo desvio padrão das VWAP Bands, com um stopzinho bem curtinho para a gente, considerando que a gente já fez um caixa bacana aqui. Aqui no dólar, eu vou marcar aqui, por quê? Porque se ele voltar nesse fundo aqui, ó, aqui a gente já sabe que ele vai ser um suporte, e como ele está em cima aqui também dos canais de Keltner, vai ser uma entrada bacana se ele voltar. E o nosso stop ficaria atrás aqui da VWAP Bands, ou se ele perder aqui esse fundo também, poderia ser um stop mais conservador. Aqui no índice, ele já saiu para a gente, já deu a saída. Então, como eu falei para vocês, da mesma forma que às vezes ele vai direto, nesse caso aqui ele descarregou, ele carregou os 3 primeiros para depois descarregar. Nesse aqui, ele pode ir direto. Então, o que a gente faz? A gente não coloca a saída, se ele voltar, a gente carrega os contratos. Se ele for direto, a gente puxa aqui, ó, deixa essa primeira saída mais à frente, e se ele for direto, a gente vai fazendo o quê? Vai fazendo um trailing stop na mão, vai puxando aqui o stop gain atrás de cada box que ele fechar. Então a gente aumenta também a nossa possibilidade de aumentar o ganho nessa primeira operação se ele for direto. Então isso é uma forma da gente aproveitar a operação se ele for direto e não voltar para carregar mais contratos, igual aconteceu aqui no dólar. Então já deixei traçado aqui um ponto de venda, que seria nesse topo aqui, e usando como referência os canais de Keltner, mas nesse caso eu entraria só aqui no desvio, no primeiro desvio da VWAP Bands, ou se ele viesse retestar o fundo e tá junto aqui dos canais de Keltner. Então, operaçãozinha tranquila, com stop tranquilo, e está sendo muito assertiva essa nova configuração aqui dos canais de Keltner, que eu já vou mostrar para vocês como que eu cheguei lá. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, galera, onde que seria a nossa saída nessa operação? Essa média central aqui é a média de 20 que eu estabeleci. Então, fazendo um paralelozinho com aquelas ferramentas pagas, seria a nossa DWAL. Seria um ponto que a gente teria que sair, porque o mercado ele sempre para, dá uma pequena correção, volta dali, e mesmo que ele queira varar, ele ainda faz uma correçãozinha. Então, se a gente entrou na operação aqui, obrigatoriamente a gente tem que sair aqui. Se a gente entrou na operação aqui, obrigatoriamente a gente tem que sair aqui. Não é recomendável segurar a operação, porque muito provavelmente ele vai voltar. Nem que seja para fazer um pullback, ele vai voltar. É melhor a gente sair daqui e entrar novamente, se for o caso aqui. Mas nessa operação a gente só entraria se ele voltasse aqui nos canais de Keltner. Então, agora que eu acho que terminou, eu fiz mais uma operaçãozinha que eu vi um fluxo entrando aqui. Foi para R$ 134, mais uma operação ponto a ponto. E no dólar, eu voltei aqui para mostrar para vocês, ó, que ele voltou aqui na nossa entrada. Só que eu deixei gravando, mas fui operar na conta real lá e eu não vi. Mas ele, ó, onde justamente a gente tinha marcado aqui, se qualquer coisa, volta o vídeo, confere o ponto. Ele voltou nesse ponto e aonde aqui, ó, que ele veio beijar, ó, os canais de Keltner. Então, teria dado entrada aqui no gradiente, teria dado outra saída aqui, e aqui também, como tem esse fundo, a gente poderia ter entrado pela defesa aqui e saído novamente aqui na média de 20, beleza? Galera, esse aqui então é o grande bônus para quem ficou até o final. Então vamos lá. Esse gráfico aqui é o gráfico com as ferramentas pagas, tá? Então primeiro eu vou mostrar um MACD aqui que eu desenvolvi uma configuração. Quem quiser a configuração especial que eu desenvolvi observando as ferramentas pagas, vai ter que deixar aí nos comentários eu quero e mandar um direct lá no Instagram, que aí eu compartilho com vocês qual a configuração que eu estou usando, beleza? E dos Keltner também, mesmo esquema, eu já vou mostrar para vocês. Então olha lá, eu fui fazendo por tentativa e erro, observando, um maior tempão mexendo com isso aqui para tentar chegar no mais parecido possível. Galera, eu estou dizendo que é a mesma coisa? Não, de jeito nenhum. Isso aqui é muito estudo, tecnologia, dados quantitativos, é uma galera muito bacana lá que eu tenho testado. Eles não me deram resposta ainda da proposta de parceria para divulgar para eles. E eu ainda também não concluí os meus testes, mas estão indo muito
bem. Então olha só, dólar 6R aqui, olha aqui, ó, isso aqui indica o quê? Que eles falam, indica a direção do mercado. Olha aqui, os 3 morrinhos virou para baixo, olha aqui, ó, os 3 morrinhos, esse aqui não chegou a dar um morrinho, até que chegou, né, fez mais alto aqui para baixo, inverteu. Ó, inverteu para cá, fez um morrinho menor, inverteu para cá, um morrinho menor. Passou para compra aqui, passou aqui. Depois ele passou para venda, aumentou a venda. Passou para venda, aumentou a venda. Então, se eu for rolando o gráfico para vocês, ele está muito similar. Então, para que a gente usa isso aqui? Para divergência. Então, se a gente pega aqui, por exemplo, olha só, topo aqui subindo e lá embaixo no histograma, o que está acontecendo aqui? Caindo. Então a gente vê que está dando uma divergência aqui que provavelmente o mercado vai cair. Aqui é a mesma coisa, subindo e aqui caindo. Então é excelente operar divergência. O Ogro fala que quem opera divergência não passa fome, né? Agora eu vou mostrar para vocês o outro indicador que, observando aqui as ferramentas pagas, eu fiz algo similar que te dá uma noção do ponto de entrada. Agora, observando aqui, eles chamam isso aqui de stop line. Eles dizem que é pelos estudos, visitaram fundos tal, que é onde o institucional entra. Então, eu procurei uma configuração dos canais de Keltner para ficar mais parecido. Então, observa aqui, ó. Aqui ele furou a stop line, chegou no ponto de volatilidade. Aqui na minha configuração, ele furou, mas furou menos. Daria uma entrada. Aqui ele tocou e voltou. Aqui no meu ele não chegou, o meu está um pouquinho mais conservador. Aqui ele chegou e voltou. Aqui no meu ele chegou e voltou. Aqui novamente. Lá em cima ele chegou a furar 2 vezes, 3 vezes. Aqui no meu ele furou também, furou menos. Aqui ele não chegou a furar e aqui ele não chegou a tocar. Então aqui nos meus canais de Keltner ele está um pouquinho mais conservador. Então eu procurei essa configuração para o mais próximo possível dessas ferramentas pagas para quem não tem condição ainda de pagar. E só relembrando, se você quer a configuração de MACD, você coloca nenhum comentário, eu quero o MACD, a configuração de MACD. Em outro comentário, eu quero a configuração dos canais de Keltner. E mando direct lá no Instagram, que eu vou ver se você comentou no YouTube, e te mando o código, tanto o código dos... Ah não, essa aqui é eu tenho um código também do MACD com coloração, posso te mandar, e te mando também qual que é a configuração aqui do Keltner, tá? Agora eu vou sobrepor aqui os canais de Keltner em cima aqui da stop line para vocês verem como que está parecido. Primeiro eu inseri aqui os canais de Keltner na configuração original dele. Vocês veem aqui que não está muito parecido, né? Em alguns pontos ele tem uma coincidência, mas em outros pontos ele está mais distante. Agora eu vou aplicar aqui a configuração que, observando as ferramentas, eu desenvolvi por meio de tentativa e erro. Então olha só, galera, ele ficou aqui um pouquinho mais próximo do topo e ficou aqui um pouquinho mais baixo. Em tendência, ele está funcionando muito bem. Eu vou colocar na parte lateral, vocês vão ver que ele funciona muito bem também. E outro detalhe, eu coloquei uma média aqui, ó. Essa aqui é a média central, que ela indica o mercado, a tendência do mercado, das ferramentas. E essa pontilhada azul é uma média também que eu configurei baseado na observação e tentativa e erro da ferramenta. Olha aqui a média da ferramenta, como que ela vem aqui ficando vermelha. E olha aqui a média que eu coloquei, como que ela vem seguindo aqui, ó, a média de tendência deles. Então, não é o ideal, mas para quem ainda não tem condição de pagar, dá para usar isso para quê? Para ter uma noção dos pontos de reversão, tanto de exaustão quanto de tendência, ó. Sempre que ele tocou aqui, aqui ele varou um pouquinho e aqui ele tem respeitado mais. Então, na maioria das vezes ele respeita. Quando você está operando em tendência, seria um ponto de entrada em tendência também. Então eu coloquei aqui no mercado um pouquinho mais lateral. Olha como é que os meus canais de Keltner estão bem próximo aqui da stop line das ferramentas pagas. Então olha que legal, dá para ter uma noção muito legal e olha o quanto que ele respeita. Então eu marquei no gráfico do lado aqui, ó, quando ele chega aqui nos meus canais de Keltner e ainda mais quando tem a confluência aqui com as bandas de Bollinger. Ele chega, ó, ele sempre dá um repique. Que tem? Ó, sempre aqui, ó, dá um repique. Dá um repique, o que tem que ficar atento? Quando ele pega uma tendência grande, ó, ele volta na média central aqui e cai. Olha aqui, mais uma vez, aqui chegou nas bandas de bola, mas não chegou nos canais. Aqui, ó, ele repicou um pouquinho, mas quando inclinar muito essa nossa média aqui, ó, aí é para ficar esperto, ó. Mas pegou aqui, repicou e voltou. Olha aqui, ó, repicou, subiu, tocou lá em cima, repicou e voltou, tocou lá embaixo, voltou na média. Então isso aqui, galera, tem dado uma noção muito boa. E lembrando que a gente ainda tem
os desvios da VWAP Bands e os nossos sigmas que eu nem trouxe hoje para não ficar muito complicado. Então, coloca aí nos comentários, eu quero os canais Keltner, eu quero configuração do MACD, manda lá no direct do Insta, que eu mando o código para você de MACD e manda a configuração dos Keltner. Beleza, galera? Então, deixa o like aí, ajuda a tracionar o canal, comenta. E nós vamos chegar lá, galera. Desistir não é uma opção. E só para dar uma motivada final aí para vocês, mostrar que eu não estou brincando, que a gente pode chegar lá. Olha aí o relatório de performance, Orama Ricardo Oliveira, conta real. Olha como que está aí minha performance no mês de junho. Nem entrou, entrou a última operação do dia 14 aqui. Beleza, galera? Então nós estamos estudando, trabalhando sério, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E em breve aí eu quero poder entregar mais para vocês. Deus abençoe cada um de vocês, tamo junto, é nóis.